Questão 15 agora. Vamos para ela. Aqui. Questão 15. Vou ver se eu consigo aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para vocês lerem. Questão 15. Opa, foi muito. Deseja-se organizar uma prateleira com 9 livros distintos. Há 4 livros de terror, 3 livros de romance e 2 de ficção. Sendo assim, é possível colocá-los lado a lado na mesma prateleira, de modo que os livros de um mesmo assunto estejam agrupados de... Aí, igual o Quadrix sempre faz, você tem que ler as alternativas para entender a pergunta. Você consegue agrupar de... Aí a letra A, 144 maneiras diferentes. Letra B, 288. Letra C, 576. Letra D, 864. E letra E, 1728. Como que a gente resolve? Essa é uma questão de princípio fundamental da contagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar organizar os livros do jeito que ele falou ali. Ó. Eu tenho 4 livros de terror. 1, 2, 3, 4. Aqui tudo é livro de terror. Terror. Aí, vou pôr uma vírgula aqui. Eu tenho 3 de romance. 1, 2, 3. Pôr outra vírgula só para separar. E eu tenho 2 de ficção. Então aqui é romance e aqui é ficção. Se eu tenho 4 livros de terror, quando eu for ocupar essa primeira posição, eu vou ter 4 possibilidades, qualquer um dos livros de terror. Quando eu for preencher essa segunda posição, eu vou ter 3 possibilidades, porque um livro já vai estar lá na primeira. Quando eu for preencher a terceira posição, eu vou ter 2 possibilidades, porque já tem um na primeira e um na segunda, e só são 4, só sobra 2. E aqui, para a última posição, só vai sobrar um livro. Mesma coisa para os de romance. Eu tenho 3 livros. Eu tenho 3 possibilidades no primeiro lugar, 2 possibilidades no segundo e uma no terceiro. E para os de ficção, eu tenho 2 possibilidades para o primeiro lugar e uma para o segundo. E aí eu tenho que multiplicar todo mundo. Então aqui, ó, eu vou ter 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 24 possibilidades. Aqui no de romance eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser 6. E aqui no ficção eu tenho só 2 possibilidades. Agora, o que eu faço? Eu multiplico as possibilidades de cada um, para poder ter um resultado final. Então, vou fazer aqui 6 vezes 2, 12, vezes 24. Então, vou ter que fazer 12 vezes 24. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 24, 24. Aqui 8, aqui 8, aqui 2. 288. Tem um 288 na letra B. Só que não é letra B, porque ainda não acabou a questão. E também não é letra A, porque esse número do resultado final tende a aumentar e não a diminuir. Então, nós estamos entre C, D e E. O que está faltando aqui? Eu fiz as possibilidades para cada um dos gêneros de livro. Só que isso só não vai resolver. Eu fiz... Ali fala que os livros eles têm que estar agrupados dentro do gênero de texto deles. Quer ver? 9 livros, romance, ficção. É possível colocá-los lado a lado na mesma prateleira, de modo que os livros de um mesmo assunto estejam agrupados. Então a gente fez de modo que eles estejam agrupados, mas a gente não mexeu com a ordem ainda. Eles estão agrupados, mas do jeito que está aqui, terror vem primeiro, romance vem em segundo e ficção vem em terceiro. Só que ele não falou nada dessa ordem. Essa ordem pode mudar. Pode ser que seja romance, depois terror e depois ficção. Ou pode ser que seja primeiro ficção e depois romance, depois terror. Como que eu vou fazer essa possibilidade agora?
eu vou ter que pegar aqui, ó, 3 espaços, porque é romance, ficção e terror. Quais são as possibilidades para o primeiro? São 3. Para o segundo vai ser 2, porque um já pegou o primeiro. E para a última vai ser uma possibilidade só. Então aqui multiplicando tudo, vai ser igual a 6. Então, além das possibilidades que eu tinha achado de organizar todos os livros, que deu 288, eu tenho essas 6 maneiras diferentes de organizar a ordem dos gêneros. Então, eu ainda tenho que fazer 288 vezes 6 para poder achar todas as maneiras distintas de organizar esses livros, mantendo os grupos literários juntos. Só que aí a gente viu agora que não importa a ordem deles, eles só tem que ficar juntos. Então aqui ainda falta eu fazer 288 vezes 6. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 8, 48, com 4, 52, vai 5. 6 vezes 2, 12, com 5, 17. Então a resposta da questão é letra E. Eu tenho 1728 maneiras diferentes de agrupar esses livros de forma que os gêneros literários fiquem juntos. Vamos para a próxima. Questão 16 agora. Vamos lá. Questão 16. Tá aqui. Essa questão a gente tem que ir anotando todos os detalhes para ela dar certo. Questão 16. Em uma visita ao Teatro do Sesc, há 800 pessoas, das quais 280 são homens. Já vamos começar anotando para a gente não ficar perdido. A gente tem 800 pessoas, das quais 280 são homens. Então tem 280H. Aí, se 280 são homens, 800 menos 280 são mulheres. 800 menos 200 dá 60, menos 80 dá 520. Então, 520 são mulheres. Vamos continuar. Aí você tem que ir completando, porque senão no final você está perdidinho. Aí ele fala que depois disso, né, que 400 são mulheres que já praticaram teatro. Então eu vou ter que dividir essas 520 e falar que 400 são mulheres que já fizeram teatro. Então vou pôr M de mulher e T de teatro. Se 400 é mulher que já fez teatro, o que sobra é mulher que não fez teatro. Então 120 é mulher que não fez teatro. Vamos continuar. Mulheres que praticaram teatro e 60 são homens que não praticaram teatro. Aí a gente tem que voltar lá naquele 280 e já ir abrindo aqui, ó. A gente vai ter também os que fizeram teatro e os que não fizeram. Então 60 são que não praticaram teatro. Então aqui são 60 homens não teatro. Se 60 não fizeram teatro de 280, então 220 são homens que fizeram teatro. Aí está aqui. Ao se escolher aleatoriamente uma pessoa, escolhe-se um homem. Então a gente não precisa preocupar com a probabilidade dessa escolha, porque já está pronta. Aí vamos para a última frase. Sendo assim, a probabilidade de ele já ter praticado teatro é igual a... Ou seja, ele já escolheu o homem. Então a parte daqui para cima e indo lá para o lado das mulheres, você não precisa preocupar. Você vai preocupar só com esse pedaço aqui agora, ó. Porque ele já escolheu e já é homem. Coincidência, né? Então,
qual que é a possibilidade desse homem já ter praticado teatro? Então você tem 220 homens que já praticou teatro em 280 homens. Essa é a possibilidade. Só que a gente tem que simplificar. Então corta esse zero com esse zero, é a mesma coisa de dividir por 10 em cima e embaixo. Tá 22 sobre 28. Não tem essa opção ali nas alternativas. Deixa eu baixar aqui para a gente ver a última. Não tem. Então a gente está com a fração 22 por 28. Eu vou trazer aqui para baixo que tem mais espaço. 22 por 28. Eu vou simplificar por 2, porque em cima e embaixo é par. Se eu for por 2 aqui em cima, vai dar 11. E por 2 aqui embaixo vai dar 14. E essa já é a nossa resposta. É 11 sobre 14. Que vai dar... Cadê? Essa caneta sempre some o lugar dela. Que vai dar a letra A. A probabilidade de, escolhendo um homem, esse homem ser um que já fez teatro, é de 11 em 14. Essa foi um pouquinho mais fácil. Tirando a parte que você tem que detalhar tudo, ela não é uma questão difícil. Vamos para a próxima. Questão 17. Vamos ler o texto. Manuel, Carlos e André possuem idades igual a 20, 30 e 40. Não necessariamente nessa ordem. Suas profissões são motorista, segurança e porteiro. Sabe-se que André não é porteiro. Manuel não é motorista. O segurança possui 30 anos de idade. O motorista não possui 20 anos de idade. E André não possui 40 anos de idade. Tem mais negativas do que afirmativa. E aí, na pergunta, eles querem saber quais são as profissões de Manuel, Carlos e André, respectivamente. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente vai anotar os dados da questão e depois a gente vai organizar para chegar numa resposta, numa conclusão. Aqui a gente tem nomes, a gente tem idade e a gente tem profissões. Nos nomes a gente tem Manuel, Carlos e André. Nas idades a gente tem 20, 30 e 40. E nas profissões tem motorista, segurança e porteiro. Nossos dados estão aqui. Aí agora a gente tem que tentar agrupar da maneira correta. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar no enunciado uma combinação de dois dados para a gente conseguir fixar eles e ir ajeitando os outros. Então vamos aqui no enunciado, a gente tem que o segurança possui 30 anos. Então a gente tem que, vamos pôr aqui, profissão, idade e nome. Na profissão, vou começar com segurança, que é o que eu tenho ali primeiro. Ali fala que o segurança tem 30 anos. Pronto, então não varia mais nem segurança e nem 30 anos. Vamos ver o que mais que tem. Vamos colocar o 20 aqui e o 40 aqui. Opa. Então segurança tem 30. O que mais que a questão fala? O André, ele não tem 40, a gente ainda não pôs os nomes, mas a gente pode pôr. A gente não pode pôr o André no 40, não pode ser. Então vamos. E o André não é porteiro. O André nem tem 40 e nem é porteiro. E o que tem 30 é segurança. Então, se o André não tem 40, ele vai ter que ter 20 ou 30. Isso não resolveu para mim ainda. Pera aí. Vamos de novo. Sabe-se que André não é porteiro. Então, eu vou colocar o André aqui. Eu ainda não sei se ele tem 20. Não, aqui tá errado. Pera aí. Aqui em cima são as profissões.
Então eu vou pôr o André aqui embaixo. O André não é porteiro. Será que ele é segurança? Não sei. O Manuel não é motorista. O segurança tem 30. E o motorista, ele não tem 20. Aqui, ó. Aqui que a gente vai continuar. Se o segurança tem 30 e o motorista não tem 20, então o motorista tem 40. Então o motorista está aqui junto com 40. O segurança tem 30, o motorista não possui 20, então ele tem 40. Então o porteiro que vai ter 20. Então a gente já conseguiu arrumar as profissões e as idades. Agora falta colocar os nomes. Vamos de novo lá do começo. André não é porteiro. Então André não pode estar aqui e também não tem 20. E o André lá no finalzinho fala que André não tem 40. Se ele não é porteiro e não tem 40, então ele tem que ter 30. Então André está aqui. Então André tem 30 e é segurança. Agora vamos pôr aqui. O Manuel não é motorista. Como a gente já sabe que o André é segurança, então o Manuel não é motorista e também não é segurança. Então o Manuel ele vai ter que ser porteiro. E o que sobrou é o Carlos. Vamos ver o que fala do Carlos. Não fala nada, né? Fala de Manuel e de André. Então, a pergunta é assim. Com base nessa situação, as profissões de Manuel, Carlos e André, respectivamente. Aqui eu vou ter que olhar ao contrário. Não, peraí. Manuel tá aqui. Contrário não, tá tudo bagunçado. Manuel, Carlos e André, respectivamente. Então Manuel vai ser o primeiro, Carlos vai ser o segundo e André vai ser o terceiro. Qual que é a profissão, respectivamente? Vai ser porteiro, motorista e segurança. Vai ser a letra C. Porteiro, motorista e segurança. Letra C é a resposta. Tá vendo? Não é uma questão difícil, mas você tem que conseguir organizar bem as variáveis, os dados, né? Para conseguir chegar na resposta. Resposta letra C. Bom, com essa questão a gente termina a prova de raciocínio lógico do SESC do Distrito Federal. No próximo vídeo, provavelmente a gente vai fazer a de informática, que também interessa a gente, que está estudando para o CRP de Minas Gerais. E como eu vou fazer a de contador também, eu vou fazer as questões que têm alguma relevância da parte de contabilidade. A gente se vê no próximo vídeo. Se esse vídeo te ajudou, se você curte o canal, se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações do YouTube. Até o próximo vídeo.